Vamos Então, conversar. estamos gravando. Sejam todos e todas bem-vindos. E, Iwan, por favor, dá uma palavra inicial, depois a gente tenta responder as questões. Gracias, Vinicius. Gracias, Lee. Eu não sabia que tinha tantos afiliados da ESP participando nesse curso. Que surpresa buena. Nós. Pero também na fase de organização, eu não tinha entendido que não tinha interpretação. Como vamos a esse com espanhol, com português? Não sabia, Vinicius, que não tinha, pero a invitação foi para falar em português. Pero qualquer dúvida, podemos aclarar e explicar com maioria sem problema nenhum. É um prazer compartilhar esse espaço. Eu gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Ewan, eu trabalho na ISP, Internacional de Serviços Públicos, faz uns 4 anos aqui. Eu estou aqui no centro de São Paulo. Eu fiz o primeiro ano desse curso, desse mestrado de GLU, gente, faz 18 anos já, esse mestrado de GLU. Que fantástico o alcance dessa rede de sindicalistas que já passaram por um seminário, summer school, que eles chamam, o mestrado em si, em vários países. É sempre um prazer reconectar com essa turma. Dentro da ISP, aqui, eu tenho, como todas as organizações, as entidades sindicais grandes e diversas, com pouco staff, todo mundo faz um pouco de tudo, que é o meu caso também. Mas dentro da ISP, desde nosso escritório regional aqui em São Paulo, eu tenho algumas responsabilidades que são globais, inclusive para esse trabalho frente às multinacionais e especificamente para os acordos marco globais. Temos 3 acordos marco globais com 2 empresas de energia, 2 empresas francesas do setor de energia, Engie e EDF, e uma empresa global de energia que todos vocês conhecem também, Enel, os italianos. Temos esses 3 acordos marco globais, mas também, de forma crescente, temos trabalhado esse tema de due diligence, que eles falam em inglês, de devida diligência. Eu estou presumindo que as pessoas já viram o que eu gravei. É correto isso? Eu posso presumir isso, Vinícius? É justo? Eu acho que sim, Iwan, mas okay. Se você puder falar um pouquinho, é bom. Antes de chegar. Okay, Olha, vamos começar bem que no começo, né? Década de 80, entrando na década de 90, rapidamente. Só para contextualizar um pouco, gente. Vocês que têm a minha idade, os mais velhos da reunião aqui, do encontro aqui, vão lembrar dessas campanhas contra Nike, umas empresas globais claramente com níveis de exploração de mão de obra super altas. Tinha umas campanhas globais contra essas empresas. Setor agrícola também, tinha várias campanhas globais sobre condições de trabalho nesses setores, nesses ambientes de trabalho. Níveis de exploração escondidas que começaram a se tornar pública. E o povo se engajou em algumas campanhas. Então, as empresas começaram a ligar mais por isso, por causa da pressão, tanto do lado sindical, quanto do lado de imagem pública, que essas empresas gostariam de trabalhar, de manter. E a gente estava vendo, nessa década de 90, que não tem uma ferramenta global, central, para lidar com esse problema. Não tem uma corte, não tem uma entidade global para tratar desse assunto, de violações dos direitos trabalhistas e tudo isso. Temos ferramentas diversas, mas não tem um único lugar para concorrer que tem uma fiscalização muito forte, onde uma empresa vai pagar uma multa, indenização e tudo isso. Não existe.
A gente tem a Sí, OIT, voy a dejar nomás, Icán, ¿eh? Voy a dejar nomás. No a te gente tem, preocupes, déjalo ir. alguém pode mutar os microfones, por favor? É que tu Gui, o Vinícius. Obrigado, valeu. Então, a gente tem a OIT, um processo meio lento, muitas vezes, né? A gente tem várias outras ferramentas, mas não tem um negócio central, um lugar central onde podemos concorrer. E tinha um debate na década de 90 que surgiu. Por quê? Porque estava ficando claro para todo mundo que a OMC, a Organização Mundial de Comércio, tinha uma capacidade altíssima de implementar e fiscalizar as próprias regras. Multas, indenizações, exigências de mudar leis nacionais de um país. Era muito forte a capacidade dessa organização. Alguns sindicalistas, algumas pessoas, parte do governo também, entraram nesse debate e falaram, por que a gente não lida, por que a gente não trata desses temas de violações de direitos trabalhistas aqui, na OMC? E eles foram propondo isso dentro da OMC. A rodada de Uruguai, em 95, eles trataram desse assunto na reunião da OMC. E foi um debate forte. Explodiu dentro dessa reunião. Porque tinha muitas pessoas, inclusive do lado sindical, que estavam falando, esse não é nosso espaço. É o espaço do patrão aqui. Claro que a gente não vai tratar dos assuntos trabalhistas aqui, mas outros do lado sindical falando, olha as ferramentas que eles têm, olha a capacidade que eles têm para exigir algo do governo, e eles estão conseguindo realmente implementar de forma forte e clara, e exigir respeito para as leis, as próprias leis nacionais. Aí tem uns acordos fora do âmbito nacional, tem algumas coisas meio regional e global. Eles estavam conseguindo realmente exigir a implementação, exigir respeito para esses acordos e leis. Então, esse debate rolou dentro da OMC em 95, e foi rejeitado totalmente em 95. O consenso do lado dos governos, sendo pressionado do lado dos patrões, né? Falando, não, esse não é o espaço. Vocês que têm a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, as próprias ferramentas, não vai rolar. E foi excluído totalmente esse debate de 95 para frente. Esse negócio de tentar usar essas ferramentas mais fortes. Próximo ano seguinte, tinha o Congresso Global do CSI, onde foi debatido também, onde foi discutido estratégias sobre como que a gente vai conseguir conquistar, ampliar o respeito dos direitos trabalhistas básicos mundialmente. E os sindicatos sempre respondem, nível local, regional, nacional, nível regional, nível global. Os sindicatos respondem o contexto atual. E foi dispersando e desenvolvendo várias estratégias, inclusive essa estratégia de negociar acordo marco global. Foi fruto da exclusão da debate a partir do momento que foi excluído da OMC, os sindicatos globais. Vários sindicatos nacionais exigiram que os sindicatos globais foquem nisso. Vamos lá, conversar com as empresas e organizar alguma coisa sobre direitos trabalhistas básicos nível global com algumas empresas. E foi expandindo, multiplicando em termos de estratégia, mas não foi a única estratégia, tinha várias. Então, essa dispersão e palavra em português, por esse método, porque realmente tinha muitos somente plantados em vários lugares, em vários espaços, em vários contextos legais, de tentar ampliar o respeito dos direitos trabalhistas básicos mundialmente. E essas campanhas globais que a gente viu crescer década de 90, contra essas empresas multinacionais, para exigir mais respeito dos trabalhadores, da base mesmo, dos trabalhadores, foram ampliando também. A gente viu várias. E as empresas cada vez mais ligando e pensando, como que a gente vai responder essas campanhas? Preocupamos muito com a nossa própria imagem e tudo isso.
as empresas foram desenvolvendo códigos de atuação, de comportamento, principalmente códigos unilaterais. É importante destacar que a grande maioria, quando a gente pensa na variedade, essa diversidade gigante de códigos, declarações e tudo isso, é de forma unilateral da parte das empresas. A única exceção, realmente, onde a gente negocia mesmo, são os acordos marcos globais. Tem um espaço de conquista, onde conseguimos negociar com essas empresas. Todo o resto não é fruto de negociação. De certa forma, o que rola na OIT é fruto de negociação, porque é uma entidade, a única entidade no sistema ONU que é tripartite, né? A gente tem o lado dos trabalhadores, o que importam, a parte das empresas, o patrão está lá com o importam e os governos com metade. Então, em tripartite, os acordos lá, e os documentos, as decisões são frutas, sim, de uma certa negociação, não diretamente com as empresas, não diretamente com os governos, em tripartite, tá bom. Na base de consenso, a maioria das vezes. Então, por isso, a gente vê cada vez mais essa estratégia de sabotagem do lado do patrão, do sistema OIT, funciona, porque é um sistema que é baseado em consenso. Eles estão conseguindo realmente enfraquecer os acordos e tudo isso, e que não anda para frente. Eu tive a oportunidade, faz 3 meses, participar numa semana inteira na OIT, um debate sobre trabalho decente nas cadeias produtivas. Por quê? A gente continua insistindo que a referência global deve ser a OIT para os direitos trabalhistas. A gente continua politicamente, burocraticamente, colocando esforço nisso e levantando esse argumento toda vez que temos a oportunidade. Mas, realmente, o documento que saiu depois daquela semana, gente, foi uma semana terrível, horrorosa, vendo os advogados de Walmart e esses outros saboteando ativamente o processo. Eles estão lá, eles não saíram da sala, desistiram. Então, sabotear talvez é forte da perspectiva deles. Mas, de nossa perspectiva, nossa análise não é nada forte. Por quê? A gente tinha consenso com os governos. Os governos estavam com a gente, concordando, inclusive o governo de China, de Bangladesh, sabe? Eles estavam juntos com a gente, mas ainda assim não andou para frente. As propostas nossas, por causa dessa atuação da parte dos patrões dentro desse sistema. Então, o que a gente está vendo é que o tempo, Vinícius, você quer levantar a mão para isso? Tá, encerrando aqui a primeira parte. O que a gente está vendo de forma crescente é que cada governo, em nível europeu, que a gente está vendo agora, está respondendo a essas demandas da população. Tem umas exigências para uma coerência, consistência, em termos das responsabilidades, em termos do processo de responsabilizar as empresas. Por isso, a gente está vendo essas leis de devida diligência como alternativa de uma ferramenta global, como a resposta dos governos. Os governos europeus querem fazer um negócio mais regional, nível europeu. Mas essas leis são uma resposta das demandas da população, inclusive dos sindicatos. Os sindicatos são envolvidos e são ativos nos debates, exigindo isso da parte dos governos. Falando, a gente não tem uma ferramenta global, então a gente deve ter uma maneira de responsabilizar essas empresas nível nacional, com consequências, com ferramentas fortes de fiscalização. É importante destacar, concluindo essa primeira parte, Vinícius e Eli, é importante destacar que essas ferramentas não são nossas. Essas ferramentas são dos governos. Eles que construíram, eles que escreveram a lei, debatimos, participamos, exigimos, fizemos campanhas, sim, nos metemos, como sempre. Porém, não é fruto diretamente de um processo negocial. É fruto de um processo da parte legislativa, dos congressos e dos senados ao redor do mundo. Então, a ferramenta não é nossa, mas vale a pena investir para tentar exigir
que as empresas cumpram, pelo menos, essas básicas que têm sido incluídas nessas leis novas de devida diligência. Muito bem, muito bem. Esses 15 minutos aqui para iniciar, para esquentar o debate, né, de aproveitar para passar alguns recados aqui. Pessoal que está participando do curso, lembrando que esse seminário é parte do curso, né, que nós estamos fazendo sobre o nome é Desafiando o Poder Corporativo nas Cadeias de Suprimentos Globais na América Latina, né? Algumas pessoas participaram aqui da formulação desse curso, agora nós estamos com ele aberto, né? As inscrições continuam abertas, nós estamos atingindo aí 300 pessoas quase, né? Tivemos no início também mais 300 pessoas inscritas, tem pessoas que estão participando de um processo de formação de tutores, né? Queria aproveitar também, saudar a atividade, o Pablo Reiner está aqui, o pessoal da Argentina está aqui, saudar a atividade que as 3 centrais argentinas fizeram sobre esse tema das cadeias globais, tá? Foi uma iniciativa grandiosa, vocês estão de parabéns, né? E dizer que na próxima semana também, no dia 3, na próxima quinta-feira, nós temos um outro seminário com o Daniel Gaio, que vai tratar da questão do meio ambiente, o Daniel Gaio da CUT. Eu passei duas questões com antecedência para o Ewan sobre o tema, mas como nós estamos com um número bom de pessoas aqui, chegou a 30 pessoas aqui, eu gostaria de dizer o seguinte, para vocês colocarem aqui no chat suas questões relacionadas com os temas, colocam também de onde vocês são para o Ewan saber, né? As duas questões que nós tínhamos colocado inicialmente, daí o Ewan fala um pouco mais disso, uma né, ele deixou claro que a devida diligência não é um mecanismo que vem do movimento sindical, né? É uma coisa muito mais que vem dos governos, né? Então, mas ainda assim defende a participação ali, a intervenção, né? Então, a primeira pergunta, ela falava um pouco disso. Quais são as vantagens e desvantagens dessa devida diligência para os sindicatos, para os trabalhadores? E a segunda era qual é a efetividade, né, e a diferença essencial desse, por exemplo, falou muito do acordo marco global, desses acordos, né? Qual é a diferença das antigas formas de queixa dos trabalhadores e agora a devida diligência? Que para muitos sindicalistas, por exemplo, conversei muito isso com o Maicon, que estava aí da Industrial, né? E eles questionavam isso, né? Ainda é uma coisa meio nova, assim, para o sindicalismo da nossa região. Bom, então coloquem aí as questões no chat e o Ewan vai falando. Vamos acumulando as questões deles no chat, enquanto isso você vai tentando responder as duas questões, Ewan. E pegando a deles também. Levantada também. Isso. Ana Paula Sim, podemos também. Nós queremos privilegiar também que as pessoas falem. Quem era a outra? A Denise. Ah, tá. A Denise tinha vindo antes, né? Depois a Ana e depois o Gerardo, né? Tá, Denise. Boa tarde a todos. Desculpe, eu estava escrevendo aqui. Eu pesquiso esse tema, né, para a tese de doutorado, e eu até gostaria de tirar algumas dúvidas. Primeiramente, se vocês fazem uma distinção técnica, né, entre cadeias de valor, cadeias de suprimento, o abastecimento, e cadeias de produção, né? Porque dentro de vamos dizer, rigor mais técnico, há uma distinção com efeitos um pouco diferenciados. Embora os autores espanhóis, eles até para simplificarem, né, eles colocam como sinônimos, né, para efeito de explicarem, a parte referente à devida diligência. E a devida diligência ainda é considerada como soft law, né? Ela ainda está muito atrelada à responsabilidade social corporativa, conforme o professor mesmo falou. Enfim, eu falo professor, né? Essa de um certo voluntarismo por parte das empresas.
Então, eu penso que talvez o verdadeiro enforcement mesmo estaria numa responsabilidade jurídica, né? Então, e eu acho que antecipando um pouco a minha hipótese, estaria essa devida diligência a partir dos acordos de marco globais, sim, a partir de uma negociação coletiva de cunho internacional. E aí eu gostaria que ele pudesse falar sobre isso, entendeu? Porque eu penso que essa responsabilidade jurídica seria esse próximo passo, que é o que está sendo tentado, mais ou menos, mas viu o tratado vinculante, né, que está sendo negociado agora na ONU. E, por último, é a distinção, se vocês fazem essa distinção, vocês falam muito, eu vi os áudios, não todos, mas com relação às empresas multinacionais. E aí eu pergunto, né, se vocês também fazem essa distinção entre empresas transnacionais, empresas multinacionais ou as corporações, né, que também tem um conteúdo mais amplo. É isso, desculpe aí, me alongar aí. Ana Paula? Olá, boa tarde para todas e todos. Eu me animei para falar desse tema porque eu sou de um sindicato global também. O Iwan é da ISP, que é o Sindicato Global do Setor Público, e eu sou da ICM, que é o BWE Global Union, do setor da construção e madeira. E esse tema, os acordos marco-globais e as devidas diligências, assim, tem uma dimensão muito grande em todos os avanços que a gente faz. Eu vou participar, no começo de novembro, de uma ação concreta, que é uma auditoria social que a ICM, junto com a Faber-Castell, vai fazer dentro da unidade da Faber-Castell, no Peru, que é um exemplo assim clássico de local de trabalho, de uma relação local super autoritária, que o sindicato não tem acesso, que os dirigentes sindicais passam por todo tipo de repressão, todas as práticas antissindicais, mas que, por causa do Acordo Marco Global e a vinculação com a empresa para que se mantenha todas as políticas previstas, né? Eles têm que respeitar que a ICM, né, como representação global dos trabalhadores, esteja nos locais de trabalho. Então, essas são visitas, né, que circulam pelas unidades da Faber-Castell no mundo inteiro, mas que tem uma possibilidade que o sindicato local sozinho não tem, de enfrentar essa prática antissindical, de fortalecer o próprio sindicato frente aos trabalhadores e de olhar dentro do local de trabalho tudo que está sendo respeitado e o que não está sendo respeitado. Então, eu acho que quando a gente discute isso em termos das organizações globais, é um tema assim, super importante que os sindicatos têm muito que conhecer. Obrigada. Gerardo, depois Carlos Neves, daí a gente volta para o Iwan. Gracias, buenas tardes. Voy a hablar en español, que es el único idioma que sé. Sin Espero que problemas. los que comparten la lengua materna lo aprovechen. Quería en principio agradecerle a Ewan y también al resto de los compañeros de ISP Argentina que están presentes, Rocío, Ricardo, Silvia, mi compañera del sindicato Morena, por el esfuerzo que hacemos en estar aquí. Mi primera pregunta es similar a la primera compañera. En este momento está ocurriendo la 8ª ronda de negociación del tratado, de un posible tratado jurídicamente vinculante para las empresas transnacionales. Y mi inquietud es qué participación estamos teniendo los sindicatos globales en esa negociación, qué postura tenemos. Yo he estado en la 3ª ronda y sentí que estábamos muy alejados del centro de la discusión, y para los sindicatos que somos de servicios públicos y que tenemos dificultades, y esta es la segunda pregunta, dificultades para tener acuerdos globales vinculantes por la naturaleza de nuestro empleador directo, que es el Estado, el tratado vinculante, el Tratado de Naciones Unidas, sería una herramienta óptima,
y la pregunta es, ¿de qué manera podemos los sindicatos de servicios públicos obtener algún tipo de cooperación de las otros sindicatos globales para hacer incluida nuestra mirada, nuestros intereses en los acuerdos que ellos cierren? Porque lo que nos suele ocurrir es que muchos prestadores de servicios públicos tienen tercerizados con cadenas globales de suministro la prestación definitiva de los servicios, pero nos encontramos en una imposibilidad de negociación que podría ser salvada con la colaboración de compañeros de Industriol o de ICM, etc. Obrigado, Gerardo. Carlos, depois tem uma pergunta aqui também no chat do Michael, viu, Ewan? Carlos. E depois Pablo Reina. Depois deixamos o Ewan responder. Carlos. Conseguem me ouvir? Sim. Bom, eu sou Carlos Neves, sou policial penal no estado de São Paulo, no Brasil, e faço parte do setor público, né? Aqui encontramos muita dificuldade na questão sindical porque não se existe algum acordo para o setor público. Então, os sindicatos têm muito trabalho, existe a questão do desmando do governo contra as entidades sindicais e, principalmente, até para que se tenha o desconto em folha do filiado, da pessoa que seja associada ao sindicato, nós somos obrigados a aderir decretos, normas e leis que praticamente mexe com a questão administrativa dentro das entidades sindicais do setor público no Brasil e também em São Paulo. Nessa grande dificuldade que nós temos de ter aí um norte, nós temos a ISP, que ajuda muito nessa questão, damos alguns caminhos aí, mas a gente se baseia muito na questão do serviço privado, né, do setor privado, que entra mais ainda na questão jurídica, né? A nossa luta hoje é mais jurídica do que uma luta de movimento, uma luta que a gente pode ir lá reclamar. Então, é o jurídico e a questão política, né? Nós temos muita coisa ainda para aprender e a melhorar, e eu creio que aqui a gente vai conseguir trocar bastante experiência. Obrigado a todos. Obrigado, Carlos. Pablo Reina. Está com o micrófono cerrado. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a mis compañeros de Argentina, Gerardo, querido, que siempre estuvimos haciendo el curso. Bueno, lo primero que quiero plantear es que a partir de la discusión de lo que venimos hablando y de lo que viene planteando el compañero, yo pertenezco a la Asociación de Trabajadores del Estado, a ATE, a los trabajadores del Estado, a la administración pública de la Argentina, y en este debate una de las preguntas que quería hacer, porque nosotros nos estamos empezando a preguntar, es que en algún punto las cadenas productivas necesitan el aval del proceso del Estado para instalarse y para construirse como hecho real en el territorio. Y nosotros estamos empezando a pensar que si los estados, o los gobiernos, mejor dicho, porque los estados somos todos, pero los gobiernos en estos momentos no están entendiendo lo que implica el proceso de la cadena productiva en nuestra región, principalmente en nuestra región, nosotros estamos pensando en que hay que empezar a pensar una estrategia donde los trabajadores del Estado y los sindicatos del Estado debemos ser los actores principales que discutan las trabas de aquellas cadenas productivas que sean contraproducentes a los procesos nacionales de producción y principalmente también los procesos que son contraproducentes con el esquema del agua, la vida en sí, ¿no? Todo proceso de contaminación. Entonces, tal vez, a partir de este proceso que nos estamos dando, ¿es posible que empecemos a discutir los sindicatos? La pregunta es, si es posible que empecemos a discutir los sindicatos una estrategia más allá
de lo que se viene discutiendo como estrategia, pero sería el momento político en la región, donde esperemos que Lula termine de coronarse como gobierno y todos hacemos fuerza para ellos, sería el momento donde los sindicatos, principalmente públicos, empecemos a poner las trabas y empecemos a pedir el momento de discutir cómo, para qué y cuándo se instalan las cadenas productivas, que no sea un proceso de saqueo. Y por supuesto le abro la mano a todos mis compañeros y las dirigentes sindicales a que la posibilidad de la organización de la ISP, donde están la mayoría, nos demos ese debate y que podamos construir una política donde empecemos a trabar aquellas cadenas productivas que sean contraproducentes contra los procesos productivos de nuestros países. Nada más. Bom, então temos mais essa daqui do Maicon. Não sei se o Maicon está aí, mas ele deixou aqui no chat, né? Com o assédio eleitoral em curso no Brasil, é possível denunciar as empresas nos órgãos transnacionais? Como regionalizar esses canalhas com essa ferramenta? É possível, né? Como pegar essas pessoas que têm o abuso para os companheiros dos outros países? Nós estamos tendo um problema aqui no Brasil que muitos empresários estão pressionando os trabalhadores a votarem no Bolsonaro, né? Bom, vou passar aí para o Ewan, por favor. Valeu, Vini, valeu todo mundo pelas perguntas e insumos, pelo debate. Olha, quantas pessoas estão aqui nessa sala de Zoom, todo mundo com o saco cheio de Zoom, mas nesse horário, final de tarde, para sentar para conversar sobre um tema desse, gente. Isso significa que, sim, é realmente interessante e tem um espaço aqui para conversar sobre isso. Parece para mim que Glu está acertando em termos de quais temas a gente está tratando nesse contexto, né? Eu acho que uma resposta rápida e abrangente da primeira pergunta de Vinícius é útil para dar um pouco de contexto para as outras perguntas também. A primeira pergunta de Vini era quais são as vantagens e desvantagens do chamado devida diligência para o sindicato de trabalhadores. Quando a gente pensa nisso, a gente coloca automaticamente, imediatamente, essa pergunta no contexto das outras ferramentas. Se você quer avaliar se é útil, inútil, tem riscos, você vai colocar do lado das outras ferramentas. E isso, como contexto de resposta para todas as perguntas, é que, como sindicalistas, nunca desistimos de nenhuma ferramenta. Se tem espaço lá para nós meter, exigir cumprimento dos direitos, claro que vamos. Se precisar, para Genebra, passar uma semana terrível negociando com eles para ter um resultado prático, ainda assim vamos. Aquele processo sobre que Gerardo estava perguntando sobre o Binding Treaty, sim, todos os sindicatos globais estão envolvidos nessa negociação que faz anos. Temos um companheiro em Genebra que acompanha de perto e participa em todas essas reuniões. Sem dúvida nenhuma. São várias ferramentas, várias negociações, porque não temos um ponto central que, desde nosso ponto de vista, deve ser a OIT. Mas a gente não tem como. A OIT não tem a capacidade, por ser tripartite, natureza da organização. Os empresários, o lado de patrão e vários governos não queiram que a OIT seja a última instância, uma instância global efetiva, que agrega todo esse tipo de tema. Não, continuando de forma dispersa e talvez até contraditória, às vezes, isso serve ao lado dos patrões. Então, eles vão investindo em continuar, debate para lá, debate para cá. A gente, na verdade, para relatar uma experiência direta do meu trabalho, a gente trabalha com algumas empresas, alguns dirigentes das empresas que reclamam dessa proliferação, essa diversidade de exigências. Tem essa nova lei, tem aquele... A gente tem que cumprir com o quê, quando e como. Eles reclamam para mim, eles reclamam para os sindicalistas que tem coisa demais, eles nem sabem como cumprir. Eles não têm como fazer uma triagem. Eu estou cumprindo, eu estou respeitando a lei aqui, para lá, eu não sei.
porque tem coisa demais. Eles reclamam mesmo disso, mas isso serve a grande parte do lado da patrão. Mas eu gostaria de destacar, apesar dessa proliferação, essa diversidade gigante de âmbitos, de instâncias, soft law, hard law, de tudo isso, onde vamos continuar nos metendo, não existe atalho. Eu acho que a gente tem um consenso sobre isso. Construir poder na base, um sindicato forte, com capacidade de negociar diretamente com aquela empresa no nível local, não existe uma substituta para isso. E nunca vai existir um substituto para isso. É isso que a gente tenta fazer com os acordos marcos globais. Ana Paula estava relatando essa experiência. A gente aproveita a existência desse acordo para tentar construir espaço para que os sindicatos locais consigam sindicalizar os trabalhadores, sindicalizar na base, exigir respeito pelos direitos trabalhistas, Convenção 87, 98, de se organizar, se sindicalizar e negociar, exigir respeito para esse direito trabalhista básico. E isso que a Ana Paula está fazendo em Peru, ela vai fazer em Peru, exigir esse respeito. Então, os acordos marcos globais promovem um espaço para fazer isso. Mas é uma solução que é efetiva? Acabou? Não, claro que não. Vai ter violações, temos violações. Ana Paula está indo lá porque tem violações, apesar do acordo. Devida diligência, como ferramenta, vamos usar, vamos aproveitar. São os governos europeus que estão fazendo isso, principalmente se tiver uma empresa multinacional, corporação multinacional, não estou nem aí para como a gente quer falar, a gente quer designar, mas para a gente são empresas que atuam em mais do que um país, vamos lá. Se tinha esse debate, Denise, na OIT faz 3 meses, mas isso não se aplica às cadeias de suprimento, cadeias de valor, se forem nacionais. Claro que, desde nossa perspectiva, tem que incluir as cadeias produtivas nacionais. É óbvio isso. Não existe, mas as empresas não queriam excluir, tinha todo esse debate que durou 2 dias só para tentar definir esse ponto único, né? É ridículo isso. Mas, sim, não existe substituto, mas vamos nos metendo em todos esses espaços que existem. E, para concluir essa roda, Vini, tinha uma pergunta, eu acho que foi da Denise, sobre a ligação entre esses processos, né? Foi, Denise, a primeira pessoa que falou, eu acho que foi. A gente, de forma crescente, já temos conseguindo, no caso da ENGIE, de 2 dos 3 acordos marcos globais que temos, com a ENGIE e com a EDF, as francesas, já conseguimos incluir uma exigência, uma cláusula nesse acordo marco global, na última rodada de renegociação, renovação desses acordos marcos globais, linguagem que se refere especificamente ao cumprimento das exigências dos processos, das leis novas de devida diligência. A primeira lei com a qual a gente tem trabalhado é a lei francesa. E por isso conseguimos, nessa rodada de negociação com essas empresas de energia francesas, conseguimos incluir. Mas a EDF, eles falam para a gente, vamos lá, e repetimos uma parte da lei francesa que fala explicitamente que a empresa deve incluir as entidades sindicais no processo de identificação, de mapeamento dos riscos e de lidar com as consequências quando alguma coisa acontece. Estruturalmente, na lei francesa, exige que somos envolvidos. Para uma empresa com a qual a gente trabalha, beleza, tudo bem, vamos cumprir. Com a outra empresa, não. Eles falam, não, essa não é nossa interpretação, não queremos incluir o sindicato estruturalmente nesse processo, não. Então, tem a lei de devida diligência? Sim. Tem um acordo marco global? Sim. Tem um país com legislação trabalhista boa, história de atuação sindical super forte, no caso de... Tem. Mas ainda assim temos as violações. É ridículo isso, mas é o que temos. E vamos nos metendo em todos esses espaços o máximo possível. Em termos de risco, só para finalizar, Vini, porque você perguntou sobre desvantagens. Gente, desvantagem possível é que
vamos nós investindo energia, tempo e tudo isso num processo que não rende, que não dá, não aumenta o cumprimento das leis trabalhistas. Sim, mas esse risco, para mim, é pouco. Somos todos correndo para lá, para cá, para apagar fogo, pensar na estratégia long termo, renovar nossas próprias organizações e tudo isso e tudo ao mesmo tempo. Sim, mas ainda assim vale a pena um pouco de atenção, esforço, energia para investir nisso, para não deixar em branco e para deixar claro para o lado do governo, de patrão, vamos utilizar qualquer ferramenta que é disponível para a gente. Tá bem, nós temos aqui mais... porque esses seminários eles são de 1 hora, né? Nós temos aqui mais 15, pouco menos de 15 minutos. Vocês podem lançar mais algumas questões aí para o Iwan. Não sei se vocês têm, ou se gostariam que reforçasse alguma coisa, ou se gostariam de fazer algum comentário sobre o que ele disse. Alguém? Denise? Está fechado o microfone. Mas é bom que a Denise é doutoranda nessa área e ela vem com tudo, né? Muito bom. Eu vim com tudo porque eu gostei bastante da fala do professor Ewan, quando ele fala da inclusão dos sindicatos no mapeamento dos riscos e também na fiscalização em termos de resultado. Porque a gente vê, né, a gente tem um exemplo, né, a questão dos trabalhadores e trabalhadoras que morreram com aquela tragédia, com aquele, sei lá, genocídio, não sei nem como denominar aquilo que foi Brumadinho, e as pessoas de maior vulnerabilidade eram trabalhadores ligados a essa outra perversidade, que é a questão da terceirização, enfim. Isso tem até um debate maior, mas eu penso que é necessário haver uma vinculação maior. A responsabilidade social corporativa devida diligência é um avanço até certo ponto. Fala-se muito em sustentabilidade, que eu acho que é uma palavra muito bonita, mas você tem exemplo aí a empresa Renova, e mesmo assim não... Os inúmeras assim, lesões e violações, elas continuam acontecendo. Há um debate também, eu penso, né, na questão referente a esse conceito, né, de trabalho decente da OIT, que, apesar de louvável, eles incluem 5 pontos. Eles poderiam ser ampliados, né, dentro que, hoje em dia, vamos dizer assim, a doutrina fala em trabalho decente, né? Incluindo, inclusive, reconhecendo, por exemplo, a vulnerabilidade das trabalhadoras, né? Eu sei que isso daqui não é a pauta, né? Mas tem um aspecto interseccional das mulheres, como elas são... elas têm a sua integridade, elas têm um peso maior, porque elas não só perdem seus maridos, mas elas têm que lidar com o sustento da família, enfim. Então, eu acho que os mecanismos que eu estudo é para uma responsabilização jurídica, que tem todo um problema de extraterritorialidade e tal, prefeito. E eu acho que a gente está nesse processo de transição. E isso tudo que a gente está falando aqui tem a ver também com democracia, né? Porque Estado democrático, direito sem aquela dignidade, né, mínima. Então, os acidentes estão acontecendo. Muitas vezes, as empresas, elas falam... eu tenho a impressão, né? Vocês aqui podem me dar os exemplos de que a devida diligência, às vezes, ela parece que é um checklist, né, de cumprir uma série de itens, quando, na realidade, ela deve ter um alcance maior, né? E essa, para mim, ela só vai ser através da devida diligência, não aquela legal, porque os estados, de alguma maneira, eles
conseguem fugir, se furtar, mas a devida diligência pactuada via os acordos marco globais. É isso. Obrigada. Muito, muito bem lembrado. Obrigado, Denise. A Denise, inclusive, ela citou um desastre, né, gravíssimo, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho, né, que eu acredito que seja o segundo maior, depois de Mariana, o segundo maior desastre, e é um desastre ambiental, mas de origem da mineração, da Samarco, né, ligado com a antiga, com a Vale do Rio Doce, que era brasileira, foi privatizada e hoje ela é transnacional. Daí morreram mais de 200 pessoas, metade de uma cidade foi destruída, mas é isso. Yuan, faça os seus comentários aí, temos mais alguns minutos. Obrigado, Denise. Obrigado, Denise. Obrigado, Vini. Eu gostaria só de falar um pouco sobre essa ideia, a segunda pergunta sua, Vini, que colocou inicialmente, sobre efetividade. A gente tem que levar em conta que todas essas leis são novíssimas. A mais antiga que temos é da França, 2017. A versão alemã e europeia está sendo concluída agora. Então, como que vai ser isso? A gente não tem respostas, a gente não tem muitos casos até agora, a gente tem poucos. A gente tem um pouco de experiência com essa ferramenta. Mas o que eu costumo falar com as empresas com quais a gente negocia diretamente, e em outros espaços, quando eu tenho outra reunião com outro patrão, outro governo, nesses espaços, eu falo a mesma coisa. Você quer fazer outro relato? Alguém que senta na frente de um computador, fazer uma pesquisa, conversar com gerentes que nem dá a verdade para a sede da empresa. Se você quer fazer isso mais uma vez, faz. Se você quer fazer um mapeamento verdadeiro e se ligar que tem um certo risco num lugar ou outro, converse com a gente. Quem sabe melhor o que está acontecendo no campo, no ambiente de trabalho, são os sindicalistas e as sindicalistas da base, óbvio. Se você quer fazer um mapeamento dos riscos reais e tentar evitar que o nome de sua empresa entre nas manchetes por causa de desastres, por causa de violações de direitos trabalhistas, converse com a gente. Estamos aqui para conversar sobre isso. Isso serve para a gente como substituto para força e organização na base? Nunca. Nunca vai ser o caso. Porém, a gente pode aproveitar esse espaço para complementar. Tem uma parte que os sindicatos europeus, que eu posso compartilhar com vocês, companheiros da América Latina, que os europeus estão amando essa ideia de devida diligência, da criação dessas leis. Por que eles estão amando isso? Porque eles estão tão apaixonados por isso. Porque eles estão empurrando e valorizando isso tanto. Em parte, gente, eles estão enfrentando os mesmos problemas do que a gente aqui. Que uma distância, um fracassamento dos sindicatos, de nossas entidades, de nossas estruturas. Ataques em termos das leis, desde o governo, ataques dos patrões. Eles estão sendo enfraquecidos sistematicamente e tem uma distância de forma constante entre o dirigente e a base. Igual a gente. Conseguindo essas leis, conquistando, desde a perspectiva das entidades europeias, conquistando essas leis, conseguindo essas leis, o que isso exige? Um reconhecimento dos dirigentes sindicais e o envolvimento deles em alguns processos. É muito atrativo isso. Porque dá menos trabalho do que construir base. A empresa está me reconhecendo aqui, está me envolvendo nessas reuniões e nessas estruturas, sem ter aquele trabalho de construir uma base mais forte. Então, claro que eles estão lutando. Fala, Dini. Disculpa. No, solo para solicitar que hable un poquito en español, así para como sintetizar, y también que María Claudia Barragán tenía solicitado que haga un resumen en español, un poco general de lo que hablamos. Y hay un comentario también de Iris ahí sobre si hay una normativa de debida diligencia en derechos humanos en la ONU, en la dimensión de la ONU. Y bueno, y por último, quería decir que tenemos acá Brasil, China,
Canadá, España, porque estamos con Oráculo allí. Tenemos Argentina, Perú, Chile, Honduras, Colombia, ¿no? Muchas gracias. Ewan. Sim, graças, Vini. Por supuesto, Salvador. Entonces, lo más importante desde mi perspectiva, mi análisis, es que este instrumento de videodefensa no es de nosotros, no es fruto de lucha sindical, pero todavía es un espacio de donde es absolutamente necesario nos involucrar y tomar esse espaço politicamente, burocraticamente. Pero vai funcionar? Não é tão claro, porque começou a primeira lei foi da França, 2017. Então, não sabemos. A lei é novíssima, é nova em Alemanha e em nível europeu. Então, desde nossa perspectiva como sindicalistas, temos que tomar este espaço, sim, sem dúvida, pero nunca como substituta para a construção do poder sindical e a capacidade de negociar em el base. Nunca. É complemento para isto, pero esse instrumento não é fruta de luta sindical. Isso é o mais importante desde minha perspectiva. Em termos de espaço na ONU, eu trabalho muito mais com a OIT. Estava compartilhando as experiências de há 3 meses. Estava participando de uma semana terrível, cheia, com reunião para falar sobre trabalho decente nas cadeias produtivas. E o documento que firmamos no final foi muito claro. Então, temos esse espaço, vamos a tomar, vamos a colocar nossos queixos dentro desse espaço, mas não é nosso espaço também. Mas sempre tentando utilizar ao máximo todos os espaços disponíveis. Graças. Muchas gracias, Ewan. Muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar, citar aqui, o Cheng colocou aqui no chat, né, os próximos seminários que nós vamos ter, né, no próximo dia 3, que é quinta-feira, e dia 4, sexta-feira. No dia 3, nós vamos ter o professor também, que é um dos nossos tutores aqui do Grupo Global, o Luiz, que é peruano, né? Ele é peruano, trabalha também nos Estados Unidos, e ele tem um estudo sobre essa questão do TLC entre Peru e Estados Unidos. Muito, muito interessante o tema. Depois nós vamos ter o seminário com o Daniel Gaio, que é o secretário de Meio Ambiente da CUT Brasil. Ele vai falar sobre as falsas soluções nas cadeias globais de produção, né? Desde a perspectiva ambiental. E nós temos também o professor Mark Enner, que ele é norte-americano, mas ele tem muita experiência em América Latina. Ele viveu muitos anos na América Central, né, e ele vai falar também dessa questão dos acordos vinculantes, né? Então, nós vamos estar mandando aí nos grupos, pedir para vocês ficarem atentos. Lembrando que o nosso curso, né, ele também está aberto para o pessoal, assim, é um curso mais voltado para sindicalistas, mas não é fechado para outras pessoas que queiram participar, de fundações, governos, ONGs, estudiosos em geral. Nós temos várias pessoas aqui que são professores, por exemplo, o Mário, né, a Alejandra. O Mário é professor de Universidade Federal, a Alejandra também. Então, nós temos uma diversidade grande de pessoas participando do nosso curso. Eu não sei, Cheng, você gostaria de dar uma palavra? Ewan, gostaria de dar uma palavra final? Fica muito agradeço para Ewan, e também hoje foi uma sessão muito legal. Só uma coisa, né? A semana passada a gente tinha um seminário com a professora Sofia, mas infelizmente tinha uma situação urgente e aí a gente não conseguiu fazer esse seminário.
sim, tem pessoas aqui também perguntando. E aí, quando vai ter possibilidade, a gente vai mandar e-mail. A gente tentando melhor para guardar mais seminário com ela, mas como a situação é um pouco mais urgente até agora, não sei o que vai acontecer ou não. Mas se tem algumas possibilidades, a gente vai mandar e-mail aqui. Mas muito obrigado para a Yuan por sessão. E para eu, de mi lado, agradezco el Blue, Lee y Vini, que están organizando todo ese espacio, agradezco el espacio, la invitación, fue excelente y seguimos juntos en la lucha. Un saludo solidario a todos ustedes y buen descanso. Gracias, Pablo.